Eu queria nesse vídeo dar uma dica de oração e leitura. Por quê? Como é que eu faço a oração? Eu geralmente converso um tempo com Deus de forma bastante livre, coloco para Ele todas as coisas, pergunto a Ele, né, o que Ele quer de mim também. Agradeço, faço um exercício, né, de agradecimento, porque Deus é tão bom, Ele nos dá tantas coisas que às vezes é difícil a gente pensar em tudo que a gente deveria agradecer. Aliás, vou até abrir um parêntese sobre isso, porque teve uma frase que mudou completamente a minha vida. Primeiro, eu tinha muita dificuldade de agradecer, muita dificuldade. Eu sempre via o que me faltava e pedia o que me faltava e me fixava muito nisso. Depois, rezando com os meus filhos, eu queria mostrar, passar, porque racionalmente eu sei que eu devo agradecer, eu sei que Deus me dá muita coisa, eu sei que eu não percebo nem tudo que Ele me dá. E eu queria passar muito para os meus filhos a importância da gente agradecer. Comecei individualmente e com meus filhos eu forçava um pouquinho isso mais, né? Mas na confissão, na conversa com o sacerdote, eu falava, olha, eu acho que eu não sou grata o suficiente, eu acho que realmente eu ainda olho muito para o que me falta, né? Então, eu agradeço isso, aquilo, mas enfim. E aí ele me falou uma coisa que mudou a minha vida totalmente. Andréia, o agradecimento, ele não pode vir de baixo para cima. Ele tem que ser de cima para baixo. Então, porque Deus é bom, eu agradeço tudo. Isso realmente mudou a minha vida. Eu comecei a olhar a vida de outra forma. E de fato você passa a agradecer por tudo. O que você tem, o que você não tem, o que você tem de bom, o que não aconteceu de bom. É uma mudança de perspectiva quando a gente começa realmente a pensar e a olhar e agradecer porque Deus é bom e Deus nos ama. Então tudo que vem, tudo é bom. Então eu faço toda essa conversa, eu coloco tudo que está no meu coração, eu agradeço bastante, eu ofereço, né, o meu dia, as minhas ações e eu depois trago alguma leitura para me ajudar a escutar a voz de Deus também, porque a oração ela não pode de verdade ser um monólogo, ela precisa ser um diálogo, ela precisa favorecer o nosso relacionamento com Deus. E algumas leituras breves, alguns livros de reflexão ajudam muito. Então eu sempre usei muito Caminho, Forja e Sulco, que são livros de São José Maria Escrivá. Ele tem pequenos pontos que nos ajudam a pensar sobre algum ponto da nossa vida e a permitir, né, nesse momento de oração, que Deus nos fale alguma coisa. E aí, no ano passado, eu descobri esse livro, Ele e Eu, que é um livro maravilhoso. E ele, assim, essa versão que eu tenho, existe uma versão pocket pequenininha, e essa versão que eu tenho é uma versão bem grande. E é uma delícia de livro. É um livro da Gabriele Bussy e ela realmente tinha, assim, uma locução divina, né? Ela tinha, assim, uma fala com Deus, um trato com Deus, que ela compreendia muito o que Jesus falava para ela para oração, e realmente esses pontos você lê e você fica assim, cara, é Jesus falando, é Jesus falando. Então, é assim, é muito legal e realmente traz uma reflexão que dura, assim, pro dia. Tem frases curtas, tem textos mais longos e todos eles ajudam muito. Me marcou muito que ela fala, porque ela às vezes coloca a situação que ela tá, o ambiente que ela tá, e ela fala como Jesus falou com ela naquela situação, naquele momento. Então me marcou ela viaja bastante. E aí um dos pontos ela fala que ela está numa estação e ela começa a rezar e Jesus fala alguma coisa com ela que diz assim, agora nessa estação só você está rezando. Gente, que coisa linda, né? E aí eu muitas vezes faço a oração com os meus filhos também, nessa mesma dinâmica que eu falei com vocês, né? Então, numa conversa aberta, depois na leitura de um ponto e depois conversando e meditando, né, a respeito disso que Jesus falou. E aí eu falei com eles assim, olha, imagina, vocês estão lá no pátio e de repente você está rezando e Jesus vai pensar isso, né? Puxa, nesse pátio agora só o Miguel reza, né? Agora, nesse andar da escola, só a Luísa está falando comigo, né? Para eles sentirem quão valioso é o carinho deles por Jesus, né? Um ato de amor deles para Jesus. Eu vou ler um ponto então aqui
para vocês sentirem como é e se animarem, né? Então, 26 de agosto, Igreja de Fresne, eu considerava tudo o que não alcanço. E aí Jesus fala para ela: não desanimes nunca. Pede-me o que não podes esperar de ti mesma. Já vês como não és capaz nem sequer de um pouco de perseverança, e comprova como falhas em tudo. Por isso, tens de abrir-me a tua confiança de par em par. Tens de estar segura de que o que não alcançares, o teu grande irmão o contemplará. Mas tens que pedir-lhe: eu serei para vós o que tiveres acreditado que sou. Dá-te a mim sem limites. Eu me darei a ti sem limites. Mas para isso é indispensável que no íntimo do seu coração consintas em que não és nada e aceites que não és capaz de nada, para que assim possas crer em meu coração e na imensidão de meu amor. Tu pensas, sempre me diz as mesmas coisas, mas é que o meu amor nunca se cansa de amar. E tenho que repeti-lo, porque vós não acabais de crer nisso, e a vossa confiança é tão pouca. E quando tiveres visto, lamentareis não ter acreditado melhor. Aproxima-te de mim, enquanto ainda é tempo. Vive unicamente para mim. Ajuda ao advento de meu reino e para isso oferece-me todos os teus dias, instante a instante. A tua única preocupação tem de ser que chegue o reino de teu Pai. Todo o resto, toma-o como simples acréscimo. É o famoso buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que bonito, né? Assim, essa possibilidade de se entregar a Deus, de saber que Ele contempla, que Ele completa o que nos falta, que Ele é capaz de nos alcançar aquilo que a gente luta e não consegue alcançar. Tem um que Ele fala: agora que me ofereceste os teus sofrimentos, considera os meus. Realmente eu acho que esse livro tem o poder de abrir mais o nosso coração para Jesus, de fazer a gente subir assim um degrau na escada de relacionamento com Jesus, de aprofundamento da nossa fé. Eu penso em trazer outros pontos e outras reflexões e tentar partilhar um pouco mais aqui pelo YouTube. Espero que isso sirva para você, para a sua relação com Deus, para o seu diálogo diário com Jesus.